Achei. Legal. A gente estava falando mais cedo sobre o que motiva a gente a trabalhar com diversidade, né? Qual que foi a grande questão? Acho que para mim, eu estava pensando sobre isso, né? Falei assim, por que eu comecei a pensar nesse assunto e da onde que isso surgiu de fato na minha vida, né? Meus pais são separados e eles se separaram, eu tinha 13 anos. E minha mãe, ela tinha quase 40 anos e meu pai saiu de casa, simplesmente saiu e foi embora. E aí, eu com 13 anos e minha mãe com quase 40, ela nunca tinha trabalhado na vida. E aí, ela teve que sair a primeira vez para trabalhar. E aí, a gente ficou durante um ano sendo sustentada pela minha avó, até que eu consegui emprego primeiro que minha mãe, comecei a trabalhar aos 15 anos numa quitanda, numa feira limpa, e minha mãe, depois de um tempo, conseguiu emprego também. E aí, eu tenho um irmão que era mais novo na época, continua sendo mais novo que eu, né? Isso não mudou, mas ele tinha 11 anos, não dava para exigir que ele fosse atrás de emprego naquele momento, né? Não era a parte dele. E aí, eu comecei, naquele momento, falar assim: lá eu tomei uma decisão, né? Eu falei: eu nunca vou depender de homem na minha vida, porque eu não quero, aos quase 40 anos, ter que sair para começar a minha vida naquele momento, porque eu dependi de alguém. E aí fez com que eu começasse a olhar para um monte de coisa da estrutura da sociedade e me perguntar por que as mulheres não estavam em determinados lugares, por que para as mulheres era tão difícil, por que as meninas não podiam e os meninos podiam. E aí foi quando eu comecei a pensar, e eu, né, aquariana rebelde, que depois eu fui descobrir, porque até então eu também nem sabia que uma coisa tinha a ver com a outra, e essa rebeldia toda fez com que eu falasse: não, as coisas não vão funcionar assim comigo, vai ser tudo diferente. E era muito interessante, porque quando eu me imaginava adulta, eu me imaginava sendo independente e solteira. Eu nem imaginava casar. O casamento surgiu de um outro jeito na minha vida, né? Hoje eu sou casada, né? Tenho 2 filhos e tal, mas surgiu de uma outra forma, porque eu imaginava que eu tinha que dar conta sozinha e que eu não ia depender de ninguém. E aí foi assim que eu comecei a pensar sobre por que as mulheres estavam nos lugares ou não, por que as mulheres ficavam em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não eram bons, por que elas não estavam em posições de liderança, por que tinha tantas mulheres em psicologia, mas tão poucas mulheres em engenharia. Enfim, eu fui me questionando e isso foi me movendo, falando: não, eu vou ser uma pessoa que vai fazer a diferença para que as mulheres estejam em outro patamar. Aí, conforme a gente vai olhando as coisas, a gente vai vendo que o mundo é muito mais do que só olhar para o meu próprio gênero e para o meu posicionamento. Eu fui começando a entender outras questões, as questões de deficientes, as questões dos negros, do público LGBT, e aí eu comecei a perceber que eu não sabia nada e comecei a me interessar mais. E acho que hoje eu estou num processo de desconstrução. Eu aprendo muito sobre todas essas outras questões, que eu não sou representante, mas que eu sou uma grande aliada. Então, eu tenho muita curiosidade. E toda vez que eu ouço a Eli falar, o Edu falar, ou outras pessoas que eu super admiro falarem a respeito, eu fico muito encantada e muito me questionando por que eu nunca pensei sobre isso. É porque nunca foi uma realidade minha, então eu acho que é um convite para desconstrução muito grande, né? E foi um pouco assim que eu comecei nessa vida de trabalhar em diversidade e inclusão. E é uma desconstrução ao longo de toda a vida, né? Não tem ninguém que já está totalmente desconstruído, né? Todos nós estamos num processo, e eu acho que isso é que é o fascinante de se trabalhar com diversidade e inclusão. O meu percurso, eu comecei, eu como a Eli vai falar mais tarde, né, também, né, mas eu como a Eli, eu também sou engenheiro, né, e eu acho que o que me motivou para ser engenheiro é entender como as coisas funcionavam no mundo. E muito rapidamente, quando eu comecei a trabalhar com gestão de projetos e gestão de mudança, eu percebi que a grande pergunta não é como as coisas funcionam, mas é como as pessoas funcionam, né? E aí, a partir daí,
eu comecei a olhar para o meu passado e para a minha história, e eu fui percebendo que eu sempre fui uma pessoa que gostou de entrar em contato com outras visões de mundo, com outras realidades. Eu sempre li livros sobre isso, eu sempre li história, livro que eu falo história, ficção, né? Sobre outras realidades. Eu sempre fui um grande amante de cinema também. E eu acho que, aos poucos, eu fui caminhando para isso, né? Por meio também dessa paixão por conhecer outras pessoas e procurar entender por que as pessoas funcionam no mundo de outra forma, por que elas enxergam o mundo com outros olhares, né? E aí foi muito naturalmente, a gente foi caminhando para... Peraí... Estou com o WhatsApp aqui meu que está pitando. E aí, muito naturalmente, a gente foi caminhando para outras áreas, né? Então, eu comecei trabalhando com gerações há 8 anos atrás, porque eu percebi que existia novas visões de enxergar o mundo das empresas e enxergar as relações de trabalho que as novas gerações estavam trazendo, né? Todas essas mudanças que a gente ouve falar bastante. E aí, depois, eu fui caminhando para outras áreas de diversidade, interculturalismo, LGBT, eu sou representante da comunidade, né? Eu faço parte da comunidade, e gênero, e pessoas com deficiência, e raça e etnia. Então, é um processo que a gente começa num momento e não para nunca mais, não é? É verdade, Edu. E assim, né? Eu já nasci diversa, né, gente? Mas a gente vai se descobrindo diversa também pelo caminho, né? Como a gente não nasce mulher, a gente se descobre aos 13 anos, né? Quando se separam, então quando a gente vai para a escola com as primeiras relações, e isso ao longo da vida, a gente se descobre mulher e se descobre negra também ao longo da vida, né? E eu me descobri diversa para trabalhar com a diversidade depois que eu já tinha passado pelo meu processo de não entender por que eu não tinha acesso a determinadas estruturas sociais, né? A determinadas aquisições de habitação ou de acesso à cultura, a lazer e a viagens, a determinadas escolas. Então, em princípio, como a gente não discutia a questão racial na minha casa, eu pensava que tinha que ser um esforço individual, que eu tinha que estudar, porque o que eu percebia era que as pessoas que tinham mais estudo tinham melhor qualidade de vida. E eu pensei que era só estudar. Depois que eu muito estudei, que eu muito me profissionalizei, eu percebi que não adianta só o esforço, né, pessoal, individual. Você precisa estar em grupo, se aquilombar, e as pessoas, elas vão te ajudar a se elevar a um outro patamar. E quando você entende empaticamente que a sua cor, ou a sua condição de mulher, ou a sua condição de deficiência, ou a sua orientação sexual pode determinar o lugar onde você vai estar na sociedade, foi aí que eu me descobri como uma profissional da diversidade, que eu precisava, de alguma forma, com os meus conhecimentos, atuar para que a sociedade fosse mais equitativa. E é um sonho meu, né, que a nossa sociedade ela seja mais equânime e que todas as pessoas sejam tratadas como pessoas. Isso é o meu sonho. Agora só falta eu, né? Bom, eu comecei, eu sempre fui muito rodeada de diversidade, mas eu nunca tinha reparado nesse tema, né? Então, sempre tive amigos, pessoas da família, representantes da diversidade ao meu redor. Mas eu fui realmente me interessar pelo tema e começar a olhar para ele numa perspectiva de que, olha, eu posso estudar, eu posso ajudar as pessoas a entenderem quando eu me tornei mãe. Então, eu sou mãe de 3 meninas, e aí eu acho que ali, como mãe, eu comecei a me questionar algumas coisas. E é o que vocês falaram, é um processo, você vai se descobrindo, você vai se entendendo. Então, eu passei de uma mulher que achava que tinha que ter toda a responsabilidade da casa 100% nas mãos e dos filhos, e de não deixar o marido dar banho nas crianças, porque essa era a minha responsabilidade, de criticar outras mulheres porque elas
colocavam os maridos para lavar banheiro, eu achava isso um absurdo, para conseguir entender que quem estava totalmente deslocada da situação era eu. Era eu que estava com o entendimento dos anos 50 carregando para a minha vida em pleno século XXI. Então, isso me fez entender que não era só eu, e que eu não queria criar as minhas filhas com esses estereótipos de que a mulher tem que ser sempre a cuidadora, a que vai carregar a casa nas costas, a que vai trabalhar o dia inteiro e é a única que vai poder fazer o jantar. Então, ali eu comecei a ver que eu podia dar uma contribuição maior para que outras mulheres conseguissem entender o seu papel e as suas possibilidades, né, que são inúmeras. Então, aí eu me apaixonei, né, por diversidade, não teve jeito. E aí, o que nós vamos fazer nessa live, né? A gente tem aqui 8 pessoas assistindo. Eu queria pedir para o pessoal que entrou na live pelo Facebook. A gente teve um problema no YouTube e no LinkedIn. Então, eu já mandei uma mensagem no LinkedIn pedindo para as pessoas virem aqui para o Face. Já mandei, estou avisando as pessoas. Então, quem puder, já avisando para todo mundo vir aqui para o Facebook, porque é aqui que a gente está. E dá um oi aqui para a gente, manda uma mensagem para a gente poder ver quem é você, o que você está esperando dessa live, para a gente poder conversar. A gente vai falar sobre o RH inclusivo na prática, é um assunto muito legal. Depois a gente vai se apresentar, e aí a gente vai correndo nessa conversa. Então, enquanto isso, vai chegando e vai falando quem você é, tá? Bom, vamos fazer uma apresentação aqui entre nós, mas cada um apresenta o outro. Boa. E aí fica uma coisa assim um pouco diferente, uma dinâmica diferente. Então, eu vou apresentar o Eduardo, tá? Pode ser? Então tá, então eu vou apresentar o Du. Bom, o Du eu conheci fazendo mestrado, né? Eu era a veterana dele, como ele disse outro dia, né? Eu já estava fazendo mestrado e ele entrou depois. E a gente fez algumas disciplinas juntos, a gente fez uma disciplina de cultura organizacional juntos, e aí a gente começou depois a ter contato e amizade, né? O Du tem uma experiência muito rica em diversidade, ele fez a dissertação dele do mestrado pautada nesse tema. Então, a Gilmara mandando aqui um oi, Gilmara. Então, já trabalhou com gestão de projetos, já trabalhou com consultoria, já trabalhou na L'Oréal, na Ambev, em várias empresas grandes, e hoje está aqui junto com a gente no Instituto, carregando todo esse conhecimento que ele adquiriu fazendo o mestrado sobre diversidade. Du, me fala um pouquinho da sua dissertação, o que você estudou, porque eu achei, assim, muito legal, porque você foi ver várias empresas e como elas atuavam com a diversidade na prática, né? Eu fiz uma pesquisa nas 4 principais dimensões de diversidade, né? Então, em gênero, pessoas com deficiência, raça e etnia e LGBTQIA+. E aí eu conversei com as empresas para entender, com multinacionais, para entender o que eles realmente tinham, né? Então, conversei com os gestores de diversidade e inclusão nessas empresas para entender quais iniciativas eles tinham. Então, eu tinha uma listinha de 106 iniciativas, e aí a gente sentava e tinha um papo bem aprofundado para entender quais que eles tinham, por que eles não tinham uma outra, por que eles tinham aquela, se tinha na sede, se não tinha na filial. Isso ajudou muito a entender os desafios da gestão da diversidade no Brasil, nas filiais brasileiras, o papel importantíssimo que essas empresas que estão nos grandes centros urbanos têm de serem pioneiras e de mostrarem um caminho para outras empresas menores, empresas em outras regiões do Brasil, né? Então, as entrevistadas eram todas empresas que estavam com sede no estado de São Paulo, e isso foi muito bacana, né? E aí, no final, eu entendi um pouco, não só que tipo de estrutura a gente precisa ter, mas também de que forma a diversidade e inclusão interage com a cultura brasileira, né? Isso é muito interessante, né? Que também um puta papo. A gente pode ficar horas falando sobre isso, né?
Não, e você não é só a dissertação, né? Além de professor, pesquisador em interculturalismo, que tem tudo a ver também com essa questão da diversidade. Você já fez alguns trabalhos sobre intergeracional, que a gente fala, que é o certo? Intergeracional, Intergeracional. E aí, essa questão das gerações, da diversidade, da cultura, é um background muito legal que contribui muito para esse entendimento do que a gente vive, né, atualmente em relação à diversidade. Sim, porque o olhar da cultura, Van, o olhar da cultura e o olhar da diversidade é muito parecido, porque é você sair do seu mundo e da sua visão do que é certo, do que é errado, e realmente aceitar as diferenças. Né? Então, tanto em cultura quanto em diversidade, o caminho é muito parecido. E aí a gente se encontrou nesse meio do caminho, e aí a gente começou, já vai fazer quase 1 ano e meio que a gente começou a nossa conversa sobre o sonho de um dia ter um curso de diversidade e inclusão, né? E aí, sem contar essas qualificações acadêmicas de primeira qualidade, experiência profissional de primeira, eu dou uma pessoa maravilhosa que eu estou a cada dia gostando mais de conhecer. A gente está a best friends virtual, né? Só no virtual. Uma pessoa ética, maravilhosa. Muito obrigada por fazer parte aqui da nossa vida a partir de agora. É um prazer, é um prazer. Estamos construindo isso juntos há um tempinho, né? E é muito... Semana passada a gente estava se emocionando, né? Sexta-feira a gente estava se emocionando. Não, sexta não, foi segunda, né? Que a gente lançou o podcast do Pantera Negra, que foi um sucesso absoluto, com a Elisângela, com o filho da Elisângela, e as pessoas gostaram muito, então é realmente muito emocionante. Tem sido uma jornada incrível esses últimos 2 meses em que a gente está construindo tudo isso que a gente está construindo para o curso. E, como você falou, a gente já está há um bom tempo nisso, né? Verdade, verdade. Agora quem que você vai apresentar? E aí, agora eu apresento a Elisângela. A Elisângela, meu Deus do céu, a Elisângela foi um achado, né? Porque a Elisângela é aquela pessoa com um currículo invejável, ela é geógrafa, ela é mestre e doutora em engenharia. Então, como a Gi estava falando mais cedo, né, das mulheres na engenharia, a Elisângela fez todo um percurso na engenharia, trabalhou bastante com transporte, trabalhou bastante com turismo, e, de novo, quem fala de turismo fala de diversidade, né? E ela trabalhou muito com políticas públicas e com programas de inclusão, né? Desenvolvendo projetos, desenvolvendo indicadores de desempenho e inclusão. Né? Então, fora isso, a Elisângela é uma pessoa incrível, é uma grande escritora. Para os que não conhecem, ela tem um blog que é maravilhoso, e a gente se conheceu há pouco tempo, né, Elisângela? Foi uns 4... Novembro passado. Foi novembro já? Foi. Meu Deus do céu. Foi antes da pandemia, é verdade. Foi. A gente se conheceu em novembro e foi o mesmo jantar em que a gente conheceu o G, né? Uhum. Então, foi quando essa turminha começou a se formar também. E ela é uma pessoa fantástica e que a gente está muito feliz de ter ela no time. Foi a última a integrar a nossa equipe e a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz, mas eu já estou falando pela Van e pela Gi, mas... Também está. A gente concorda. Elas concordam. E já começamos com sucesso, né? Que foi esse podcast. Trabalhando no final de semana, né, Lu? Foi uma loucura esse podcast. Verdade, verdade. Foi sim. E interessante porque a gente se conheceu num jantar que era para discutir sobre diversidade, né? Nós éramos
uma mesa sobre diversidade, e foi interessante porque tinham representantes de várias multinacionais, né? Alguns Sim. com processo avançado de implantação de diversidade, né? De cultura de diversidade nas suas empresas, e outros, né? De grandes e antigas multinacionais, quase seculares, né? Ainda tateando esse terreno na diversidade, né? E de novembro para cá, é interessante a gente perceber como esses líderes, né, que fazem parte da nossa rede de relacionamentos pessoais e também profissionais, o quanto eles têm trabalhado para implantar uma cultura da diversidade em suas empresas, né? Sim. Então, às vezes a gente pensa que esses espaços, né, que são de lazer e de entretenimento, eles são menos propensos a gerar bons resultados, né? Mas eu sempre olho para aquela mesa, relembro, né? A gente tem uma foto daquele momento, eu relembro quem são aquelas pessoas e quais os feitos delas desde então, né? E eu olho com muito orgulho, né? Semana passada, quando a gente conversou, que foi quando eu entrei por aqui, eu falava, nossa, né, a gente só está efetivando hoje, né, essa parceria, porque em algum momento nós sentamos numa mesa para jantar, conversamos, e nasceu, né, nasceu uma afinidade, a gente se encontrou porque a gente tem os mesmos ideais, as mesmas motivações. É. E foi um processo também, houve um namoro, né? Um namoro nas redes sociais, você postava uma coisa, eu dava um like, eu postava uma coisa, você dava um like. Rolou um cortejo, né, Elisângela? Houve um cortejo, eu gosto dessa coisa, né? Nós somos um crute, depois a gente começou um namoro, a gente já está noivando, né, Eduardo? A gente noivou semana passada, e agora a gente vai consolidar o casamento daqui para frente. E as relações são assim, né? E eu fico pensando quanto, né, esse grupo, a gente, por mais distantes que nós, né, somos em termos de formação, em termos até de culturais, né, sociais, mas o quanto a gente tem um ideal que nos une, né, e que em prol dele a gente quer trabalhar, né, e nesse período que a gente começou esse trabalho, o quanto a gente conseguiu, em pouco tempo, crescer juntos e já fazer coisas bacanas juntos, né? Então, isso mostra que quando a gente cria um elo comum, que a gente tem, de fato, uma causa, que a gente acredita, e pessoas né, luminosas como vocês, como a gente cresce, né? E faz a diferença. Né, e faz a diferença. Que linda. E agora eu vou apresentar a Gi. Gente, eu só conheço a Gi há uma semana, mas ela é esse ser solar, e não é só porque ela está vestida de laranja, né? E tem ao fundo essa floresta vertical urbana que ela está criando para ela, né? Para ela, a família dela. Então, a Gi, ela é uma executiva da área de recursos humanos, e, coincidentemente, eu não trabalho por mais de 20 anos numa empresa de transportes, no RH dessa empresa de transporte, liderando diversidade. Olha só, Gi, a gente quase se encontrou aí quando eu fazia as pesquisas de planejamento nas rodovias aí pelo Brasil, né? Ela é psicóloga de formação, tem pós-graduação em modelo de gestão estratégica, tem várias formações na área de coaching, que dela vai falar um pouquinho para nós, né? Quais são as formações, as várias formações que você tem, Gi? Eu fiz formação eu tenho 5 formações em coaching, eu sou professional, life, executive, leadership e coach, e fiz uma especialização de coaching evolutivo com o Richard Barrett, que é da parte de desenvolvimento de valores. Ah, que bacana. E além de tudo isso, gente, que ela não sei quanto tempo ela consegue, né? O dia dela não tem 24 horas. Nesses dias trabalhando juntos, eu acho que ela tem 36 horas, 48 horas, porque ela estuda, ela dá aula, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, desenha mandala, ela não pinta só as mandalas, gente, ela desenha mandalas para relaxar, para meditar, e cuida desse jardim bonito que a gente está vendo aí. E, além disso, ela sonha, né, gente? Como toda bela mulher e, assim, bem posicionada, empoderada, ela tem vários sonhos de uma vida plenamente saudável, que os seus filhos sejam incluídos e felizes do jeito que eles são, né? E que ela possa influenciar pessoas
a ter uma mudança e uma outra consciência para que dias melhores possam vir para toda a humanidade. E como se não bastasse sonhar com tudo isso, gente, e fazer o que ela faz, ela sonha também em ter uma casa à beira de um rio. Olha só que pessoa mais luminosa. Não é? Ai, que delícia ouvir tudo isso, Eli. Obrigada. Nada como ter outra pessoa para falar da gente, né? É tão gostoso isso. Obrigada por todo esse carinho. E eu vou falar da Van. Eu conheci a Van ano passado. Comecinho do ano passado, né? Ano retrasado. Retrasado. Exato. Eu e a Van, nós temos uma trajetória um pouco parecida. Nós duas fomos executivas de recursos humanos por um bom tempo, mas a Van, ela não ficou só em RH, ela também liderou uma área de operações. Ela foi a mulher forte que falou, eu dou conta de tudo isso aqui, até que ela chegou num limite de estresse que ela falou, eu não vou mais lidar com tudo isso aqui, eu vou cuidar do que eu gosto de fazer. E ela saiu da onde ela trabalhava depois de algum tempo grande de executiva de recursos humanos e também de operações, e foi abrir a própria consultoria. Nesse período, ela se tornou mestre, hoje ela é doutoranda, que dá um super orgulho, porque, né, esse público aqui, todos muito acadêmicos e super experientes e tal, e ela hoje está esse doutorando. Nós nos conhecemos falando de valores, o que foi uma delícia, porque eu estava no meio de um processo de transformação cultural na empresa em que eu trabalhava, e ela veio para me apoiar a escrever cases. E aí, de um projeto, chamou outro projeto, e assim a gente foi indo. E quando eu estava no final da minha saída, depois que eu decidi sair da companhia, eu ainda fiquei mais um tempo para poder fazer a minha transição. A última coisa que eu fiz dentro da companhia foi aprovar um projeto de mentoria feminina, que era para desenvolver mulheres, e a pessoa que hoje conduz esse projeto, que foi meu último legado lá, é a própria. Então, a gente está aí super conectada. Depois que eu saí, nós tomamos um café e falamos, vamos fazer várias coisas juntas. E uma das coisas que a gente tinha falado é, vamos trabalhar a respeito de mulheres. Temos muitas coisas a falar sobre mulheres. Vamos inventar alguma coisa. O que a gente ainda não sabe, mas a gente vai achar. Nesse meio tempo, ela continuou com mentoria e agora ela está com um projeto lindo com mulheres que estão se formando na área técnica em Rio Grande da Serra e ela está nesse projeto apoiando na questão da carreira. Então, um projeto mais lindo do que o outro. Mas, além disso, ela tem 3 filhas lindas e ela é uma cozinheira de mão cheia, que ela só ainda não nos convidou para comer. Mas a gente sempre vê os pães maravilhosos que ela faz. E meio à reunião sai uma fornada de pão que deixa a gente de boca aberta e morrendo de vontade de comer junto com ela. Vamos um dia todos comer esses pães juntos. Assim, é o pior da pandemia. O pior da pandemia é a água na boca, porque eu já tenho essa oferta de um jantar há algum tempo e até agora. Vai rolar. Gente, agora hoje é sexta-feira, né? Hoje, tem hora que eu falo, é sexta? Aí eu pergunto, é sexta mesmo? Porque eu tô com um problema, assim, um delay de data, de dia da semana. Deve ser efeito do isolamento, da pandemia, de tudo isso. Mas eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo, na escala Gretchen de humor, porque eu trouxe uma escala Gretchen hoje aqui. Que é uma escala reconhecida mundialmente, tá? Porque ela é a rainha dos memes. E eu trouxe uma escala Gretchen aqui para ver como é que foi a semana das pessoas. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Então, espera aí que eu vou compartilhar a escala Gretchen para você me dizer como é que foi a sua semana. Então, aqui, ó, vocês estão vendo já a escala Gretchen? Sim. Sim. Então, na escala Gretchen de humor, como é que foi a sua semana? Foi serena? Foi sofrida? Foi só pepino para resolver ou foi super maravilhosa, motivada e realizada? Diz pra gente essa semana. Como é que foi a sua, Eduardo? Olha, a minha foi super maravilhosa, motivada e realizada. E a sua, Gi?
Olha, eu acho que eu passei por todas as Gretchens durante essa semana. Eu acho que eu termino ela super maravilhosa, motivada e realizada, mas eu já foi uma parte sofrida, já tive muito pepino para resolver e já estive serena também. Então já deu para passar um pouco por todas. E você, Li, como é que tá? Olha, só não foi serena nem sofrida, mas que eu tive pepino para resolver, que foi super maravilhosa, motivada, ela foi. Gente, não estou conseguindo nem dormir de tanta ansiedade. Eu também. Eu acho que a minha é um misto de pepino com super maravilhosa. E acho que nem pepino com serena. Porque aquela a sensação de que, caramba, acabou a semana. Ainda bem, né? E o pessoal aí que está assistindo, como é que foi a semana para vocês? Na escala Gretchen de humor. Olha, tem gente que está dizendo aqui que foi só pepino para resolver. Então, eu acho que foi uma semana complicada, né? Mas é porque a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês estão com essa sensação de que a pandemia trouxe uma sobrecarga de coisas para fazer? Sim. Sim. Com certeza. Total. Total, né? Bom, hoje é sexta-feira, para mim sexta-feira foi ontem também, eu não sabia que segunda-feira é feriado, tá bagunçado. É verdade, eu tinha esquecido também. Eu esqueci completamente. Eu estava marcando com um amigo na segunda-feira e estou vendo que ele não me responde. Aí depois eu fui olhar no calendário, né, ajustar a semana que vem. Poxa, é feriado, eu querendo que meu amigo que tem 3 filhas, está trabalhando muito, trabalhe comigo na segunda-feira, né? Bom, para a gente começar, então, entrar no assunto da nossa live, eu queria começar com uma pergunta para a Gi, que trabalhou, assim como eu, muito tempo em RH. Se você tem uma opinião sobre de quem é a responsabilidade para cuidar da diversidade na empresa? É do RH? Olha, RH tem um papel super importante dentro disso, mas cuidar de diversidade dentro das organizações não é responsabilidade única e exclusiva da área de recursos humanos. Porque a gente precisa olhar de fora para dentro, né? Então, assim, se a gente pega o Brasil hoje, o Brasil é um dos países mais desiguais que tem. A gente tem aí uma distribuição de renda super desigual. Então, a gente pode pegar aí que o 1% da população mais rica do Brasil ganha 34 vezes mais do que a metade da população mais pobre. Então, você pode ter uma dimensão do quanto que é isso. E nos últimos anos, a renda da pessoa mais pobre tem diminuído em torno de 3%, enquanto a renda da pessoa mais rica aumenta em torno de 8%. Então, a desigualdade, ela tem ainda aumentado com tudo isso. Nós somos um país que tem 52% de pessoas negras, mas que elas não estão em posições de destaque, de liderança. Nós temos uma população LGBT e a gente tem aí uma idade média de transexuais de 35 anos, porque tem muita gente que é assassinada, então a gente está aí num universo de desigualdade muito grande. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, bom, da onde que a gente começa a resolver todos esses problemas, né? Quando a gente olha à luz da teoria do Richard Barrett, que ele fala sobre valores de uma organização e também de um país, ele fala que a mudança que vai acontecer na sociedade vai começar pelas organizações e pelas instituições. Então, é deste jeito que a gente faz essa mudança, essa transformação na sociedade como um todo. E aí, as organizações têm um papel muito importante. E aí, a organização precisa ter uma responsabilidade com diversidade e inclusão dentro da sua cultura. Os seus líderes precisam liderar, ser exemplo e se comportar a favor da diversidade e da inclusão. E o RH entra como um grande agente de transformação, porque dentro do RH nós temos todos os processos que falam de gente. Então, se tem um lugar que a gente pode influenciar muito, é dentro do RH. Mas, para eu poder influenciar, eu preciso ter aí uma gama que possa me apoiar nessa influência. Então, eu preciso ter uma boa cultura organizacional que vai suportar essa questão da diversidade, e eu tenho que ter líderes engajados. A gente não parte deste mundo, a gente parte de um mundo onde a gente tem que convencer todo mundo que diversidade e inclusão é importante.
Então, ser um RH que consegue sentar na mesa da diretoria e falar da importância disso para gerar engajamento da liderança é fundamental. E é só assim que a gente consegue fazer com que as empresas sejam mais inclusivas. Algumas pessoas podem ter a sorte de trabalhar em empresas que a liderança e a própria cultura da organização já pede isso, e o RH entra como um facilitador. Mas em outros lugares, provavelmente, a gente tem que entrar aí para fazer a diferença mesmo e chamar todos para essa reflexão. O que vocês acham? Gi, é interessante que a gente não combinou isso, né? Mas acabou se tornando um marcador do nosso curso, exatamente essa palavra, agente de transformação. E aí, quando a gente olha para o Barrett, né, o que é o quarto nível do estágio, o quarto nível de consciência do Barrett? A transformação. Exato. Né? Uhum. Então, é quando a gente começa realmente atingir níveis de consciência e dialogar com valores que são mais profundos, que são mais alinhados com o propósito. E isso é engraçado, porque quando a gente fez o nosso manifesto, a gente nem pensou nisso, mas é algo que a gente carrega, né? Essa consciência muito clara de que precisa alguém na organização que vai passar por que vai estar nesse nível de transformação, nesse quarto nível, para poder comunicar a partir dos níveis 5º, 6º e 7º de consciência dentro da organização e fazer essa virada de chave cultural. Então, é muito interessante isso, né? Muito interessante que nós dois tivemos um percurso parecido, nós dois gostamos muito da abordagem do Barrett, e que meio acidentalmente, né? Não foi acidentalmente, né? Já estava no nosso subconsciente, mas que foi vindo para a nossa consciência essa questão da importância desse papel, desse agente de transformação, e a importância da gente cuidar dessa pessoa. Eu acho que isso foi, na minha pesquisa, foi o grande insight, foi que os gestores de DI, eles precisam de apoio. Eles são pessoas que têm muita motivação, que realmente são muito engajados, são muito alinhados com os propósitos deles, mas que eles precisam de apoio, eles precisam de resiliência, eles precisam de perseverança, e é aí que a gente entra. Eu acho que é aí que a gente entra. Sim. E até de técnica, né? Porque às vezes a gente, para convencer algumas coisas, a gente precisa ter um pouco de profundidade teórica, a gente precisa ter um pouco do panorama, precisa falar um pouco de uma linguagem. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. Sim. Como é que será que está, pessoal, esses desafios para conseguir fazer isso acontecer de verdade nas suas empresas? Porque precisa ter um interesse da alta direção em fazer acontecer, precisa ter interesse das pessoas em receberem esses profissionais diversos, acolher, integrar, para de fato incluírem eles na empresa. Quais será que são as maiores dificuldades, desafios que o RH encontra quando o assunto é diversidade? Manda para a gente aí, vocês que estão assistindo, alguma pergunta sobre isso, para a gente já começar a responder e entrar no assunto mais a fundo. O que vocês acham que são os maiores desafios, enquanto o pessoal vai mandando aqui? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem, normalmente, nas empresas, uma diretoria normalmente branca, masculina, heterossexual, cisgênera. Ou seja, ela é muito homogênea, então ela é muito ali, todos iguais. Então, às vezes, falar de diversidade para esse público é como se eles falassem, eu ouvi, né? Mas nós não somos machistas. Cara, eu posso dizer se você é machista ou não, você não tem essa consciência. Calma, vamos conversar. Não, a gente não é racista. Não, eu não tenho nenhum problema com gays. Então, a gente parte de um lugar que a gente precisa começar a mostrar para as pessoas aonde que elas estão, em que lugar do caminho que elas estão. Então, convencer a liderança talvez seja o grande ponto, e não é convencer a liderança sobre a importância da diversidade e inclusão, mas convencer a liderança de que dar consciência a eles de que eles partem de outro lugar,
que nem tudo que é verdade absoluta para eles é realidade no dia a dia da organização. E quem tem essas informações, esses dados na mão é o RH. O RH sabe quantas pessoas tem em cada nível, como que é a demografia, a distribuição das pessoas dentro da organização. Mas também o RH tem algumas questões, como que são os processos seletivos, como que a gente atua no próprio processo, como são nossos processos de promoção, de carreira, como que a gente faz avaliação de desempenho. Tem tanta coisa que a gente pode se questionar para saber se nós estamos sendo inclusivos ou não. Verdade. Vocês. E Eli, como é que foi a sua experiência? Qual é a sua experiência em relação a processos seletivos, em relação a como as organizações têm se estruturado para recrutar pessoas diversas? Eu acho que eu tenho experiência nos dois lados, né? Como recrutadora, como contratante e como contratada, né? E o que a gente percebe, principalmente quando a gente está aqui do lado de quem vai contratar, principalmente na minha área, que nós somos um perfil muito técnico e muito voltado para as exatas, né, e para a modelagem, então a gente descreve um perfil altamente técnico e pensa naquele perfil daquele lugar, né, da engenharia, da entrega matemática, das entregas que precisam ser do nível de inteligência, da rapidez de raciocínio que as pessoas precisam ter, e a gente não pensa na persona, que quando nós desenharmos esse perfil pelas nossas condições sociais, né, que a Gi acabou de falar agora mesmo, por causa das nossas condições sociais no Brasil, nós estamos nivelando a partir de uma classe C, B ou A. Dificilmente nós vamos pegar as pessoas que são diversas, principalmente cor e mulheres e moradores de periferia, que estão na classe C e D, mas que de repente se esforçaram muito, porque os nossos critérios foram muito altos para atingir. Então, é algo que eu tenho aprendido ao longo desse processo. E tem um outro fator também, que é estar do outro lado, né, como recrutada, principalmente em órgãos públicos e na academia. Nós também traçamos um perfil daquela realidade, né, acadêmica, daquela realidade da autogestão pública, e a gente acaba traçando pessoas muito iguais e muito homogêneas, como a Gi já falou. E, fatalmente, nós não vamos selecionar um negro, uma mulher negra. Às vezes, muito mais, a gente seleciona muito mais homossexuais homens do que mulheres e mulheres pretas. Porque, geralmente, essas pessoas, elas têm um salto, né, um salto intelectual e um salto profissional muito mais rápido. Então, é muito fácil a gente contratar essas pessoas, porque numa seleção, elas nos entregam o que a gente está buscando, de uma forma muito mais visível, né? Porque são pessoas que estudaram muito, se dedicaram muito para isso. Mas o que eu percebo, geralmente, é que as pessoas, elas acabam, né, num processo de seleção, elas colocam pessoas iguais e homogêneas, homens de determinada classe, com determinada formação, e não estabelece ali nenhuma empatia com quem está sendo entrevistado. Porque, na verdade, ele busca naquela pessoa alguns símbolos de representação que ele considera serem os mais relevantes. E a gente acaba fazendo isso também, né? Quando a gente está do lado de cá, recrutando e fazendo os nossos descritivos. Então, eu ainda estou nesse processo de mudar um pouquinho esse ponto, né? Olha, quem é que nós vamos recrutar? Tá? Então, no processo, nós vamos colocar que nós preferimos mulheres, que nós preferimos negros, que nós preferimos adolescentes, ou que nós preferimos alguém de uma idade, uma pessoa sênior com uma idade X, para favorecer, porque se essas pessoas elas não vêm até nós, o próprio currículo, na hora que chega, a gente já elimina boa parte da possibilidade de ter pessoas diversas na nossa equipe, ou de ser contratado, né? A gente já elimina na própria descrição da vaga. Tem que tá dando um delayzinho aí, pode falar. É interessante o que você diz, né? Porque ainda mais nas áreas mais exatas tem muito isso. Eu acho que, em geral,
mas nas áreas exatas mais ainda, que se contrata as pessoas pelas competências hard, né, pelos conhecimentos técnicos, e se demite pelas competências soft. Exatamente. Exatamente. E aí eu acho que tem toda uma reflexão sobre o que é o mundo de agora, o que é colaboração, quais são as competências no futuro. Hoje eu estava vendo eu estava ouvindo a live de uma colega nossa, Camila Bertelli, e do Láudio Nogues, a Líder Live, em que ela estava falando sobre uma das abordagens que é muito cara a gente, que é a da aprendizagem transformadora. E a aprendizagem transformadora realmente é entender que a gente precisa de outro tipo de competência para o profissional de hoje em dia. Né? E às vezes, a gente tem umas caixinhas muito limitadas mesmo e usa elas para excluir pessoas que têm experiências de vida diversos, percursos diversos. Então, Van, você que é uma pessoa de aprendizagem transformadora, que escreveu a sua tese sobre isso, qual o link que você faz entre aprendizagem transformadora e os processos seletivos? Então, você sabe que a aprendizagem transformadora, ela tem um aspecto muito diferente das aprendizagens que a gente está acostumado a ouvir. Eu, particularmente, estudei muito um autor que é o Meserow, e que ele, olha que interessante, ele se baseou na teoria de aprendizagem transformadora no Paulo Freire. Então, vejam que interessante, né? Por quê? Porque a aprendizagem transformadora pressupõe que você faça o indivíduo refletir criticamente a ponto de ele conseguir revisar as suas crenças, valores e percepções de mundo. E, a partir disso, pensar em novas formas de agir, pensar em mudança. Então, dar um passo atrás, rever aquela nossa caixinha de crenças, de valores, de cultura, que está tudo lá, desde que a gente nasceu e vai crescendo e vai formando tudo isso. Mas, quando você olha, você deixa essa caixinha mais maleável, capaz de receber o novo, receber novas informações. Então, a gente vai usar muito a aprendizagem transformadora lá no nosso instituto, porque eu entendo que é a melhor forma de abrir caminhos para a diversidade. E aí, no processo seletivo que você está perguntando, é o caminho, né? Porque você vai ter pessoas que participam da seleção que tem todo um framework, toda uma base já bem solidificada sobre os seus próprios valores, a sua cultura, os seus vieses. Então, isso tem que ser um ponto de ataque ali para a gente conseguir, ataque no bom sentido, né? No sentido de deixar maleável esse esquema para que a gente possa se transformar. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todo mundo, né? Essa é a melhor estratégia. Mas tem perguntas aqui, o pessoal interagiu com a gente, falando sobre os desafios, né? A Gilmara comentou que ela acha que é a visão da diretoria realmente o maior desafio que o RH tem. O Denis fez uma pergunta aqui, né? Que ele colocou que o maior desafio é fazer os líderes aceitarem profissionais com deficiência. O ponto de reclamação é sempre o prejuízo na produtividade. E eu vivi isso muito na pele, quando conduzi no RH um projeto de inclusão de deficientes visuais. Essa era a primeira coisa que o gestor me perguntava: você vai colocar esse deficiente visual na minha área, eu vou perder produtividade, eu vou precisar entregar o mesmo resultado, vocês vão aliviar para mim? Era isso que eu ouvia. E aí você choca, se fala, como assim aliviar? Eu quero que essa pessoa tenha total capacidade de trabalhar, ela pode ser, inclusive, mais produtiva que a sua equipe. Mas eu preciso de você, como gestor, que se abra para poder receber, desenvolver, apoiar. Ela não tem condição limitante nenhuma para fazer esse trabalho. Mas isso é um ponto muito difícil. Você encontrou muito isso, Gi? Muito. Eu lembro de tentar implantar projetos para fazer, simplesmente para cumprir cota. E ainda assim era extremamente difícil, porque vinha muita questão de, mas a minha estrutura física não permite. E aí a estrutura física acaba sendo uma grande muleta, né?
literalmente. Porque a gente acaba usando a estrutura física como se fosse uma coisa que eu só vou poder fazer inclusão de pessoas com deficiência dentro da empresa se eu tiver adequado à estrutura física. E é uma obrigação, realmente. Mas tem muita coisa que dá para fazer enquanto uma coisa anda em paralelo com a outra. E aí eu acho que a grande questão é a resistência mesmo desses gestores e o que eles enxergam. Eu tive uma experiência linda com inclusão de deficientes intelectuais. E desses deficientes, a gente tinha eles dentro de uma determinada área da empresa, onde tinha uma atividade que fazia sentido e que a gente conseguia incluí-los. E ao longo de alguns anos, na pesquisa de clima, eles colocavam, mas eu queria ter aumento de salário. Só que para ele ter aumento de salário, ele precisava passar a fazer uma nova atividade. E aí, como que eu coloco uma pessoa numa nova atividade, sendo que para a gente já estava muito ok que eles ocupavam aquele espaço? E aí era como se a gente tivesse uma segregação dentro da própria companhia, porque eles estavam lá, mas eles não estavam juntos. E aí, com o programa de diversidade e inclusão, nós começamos a nos questionar sobre isso. E aí fizemos um trabalho de emprego assistido, onde nós conseguimos abrir algumas vagas para fazer um recrutamento interno entre essas pessoas para promover alguns deles. E o resultado foi fantástico. Mas a gente só conseguiu fazer isso depois de derrubar algumas barreiras. E aí mas foi muito legal, porque assim, no momento em que eles perceberam o valor disso, a gente tinha a briga dos gestores que eles queriam ter na área deles. Não, mas põe na minha área, eu quero ter na minha área uma dessas pessoas junto comigo. Porque aí eles perceberam o valor disso. Então, é muito trabalho de conscientização, de desmistificação, porque tem muito preconceito que as pessoas acham. Primeiro que o estereótipo básico que a gente tem do deficiente é que ele é coitado, ou de que ele tem muita superação. E uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma deficiência. Isso é bem importante. Parece simples, né? Mas é bem importante esse ponto. O que vem primeiro é a pessoa, não a deficiência. Então, a gente precisa olhar para as competências, para o que aquela pessoa tem, e ajudar também a chegar na linha de chegada, colocar todo mundo do mesmo ponto de partida. Porque acho que o grande desafio em diversidade e inclusão tem vários, mas um deles é saber que as pessoas partem de pontos diferentes, que as oportunidades que foram dadas não foram as mesmas, e que eu preciso colocar todo mundo no mesmo ponto de partida para, a partir disso, eu falar de meritocracia. Não existe meritocracia se eu não tenho as pessoas partindo do mesmo ponto. Senão, eu estou dando vantagem para alguém. Então, também dar essa consciência de que não é flexibilizar perfil, mas é entender que tem algumas coisas que eu, como empresa, posso fazer para apoiar que eu consiga tirar o melhor de algumas pessoas, que são os talentos ocultos, que não necessariamente eu sei que aquela pessoa é um talento, porque tem algumas barreiras que fizeram com que ela não pudesse mostrar o talento dela. E aí, era muito legal no programa que eu participei, que a gente pegou parte da visão da empresa, que era ser o melhor, nananana, e aí a gente pegou o ser o melhor e usamos isso como mote. Então, para ser melhor Jervis Carys, eu preciso dos melhores profissionais. E os melhores profissionais não têm gênero, não têm raça, não têm orientação sexual, não têm deficiência. O que eu estou falando é que o melhor profissional é aquela pessoa que tem o melhor talento e que vai fazer a diferença com o que ela faz, por quem ela é, independente de qualquer rótulo que a gente possa pôr em volta. Então, por isso que é tão importante a gente ajudar a liderança a criar essa consciência e entender e vincular muito com o plano estratégico da companhia, ajudar a pegar os ganchos que a empresa tem, que ela já dá linha. Então, todas as empresas têm valores, têm um manifesto de cultura, ou têm competências. As empresas têm alguma coisa que você pode, como RH, ir lá, se agarrar naquilo para vender e ajudar nessa venda e a fazer esse convencimento. Eu acho que é a grande virada. E aí eu vou aproveitar para falar aqui da pergunta da Tati, que ela colocou, como que o RH pode ajudar e evitar preferências dos gestores por um outro perfil? É um
belo de um trabalho, é a pergunta do milhão, talvez a gente possa dizer aqui. Mas eu vou contar uma experiência minha, como eu fui selecionadora já, eu fui gestora de RH, eu já contratei muita gente, eu já conduzi programas de trainee, eu já fiz vagas de todos os tipos imaginários. E aí eu me dei conta, depois que eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, em uma entrevista, que eu estava um candidato na sequência da outra. Entrou uma mulher, eu fiz uma pergunta, a gente começou a conversar, e aí, sei lá por quê, porque está no protocolo de talvez todas as entrevistas, você é casada? Tem filhos? Nananã, e nananã. E aí, segui o roteirinho. Ok. Fui para a entrevista seguinte, era um homem. Você é casado? Tem filhos? Nananã. E aí ele me contou que ele era pai solteiro e que ele ficava com as meninas e tal, enfim. Acabou a entrevista, a pessoa que estava comigo fazendo a entrevista falou, nossa, você viu como ele é ótimo? Ele cuida das filhas. Eu, Oi? 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 Esse deveria ser o papel do pai, mas ok, né? Ele falou assim, eu não gostei muito dela, da mulher. Eu falei, por quê? Porque ela tem filho pequeno, ela vai se ausentar do trabalho para poder cuidar do filho. A partir daquele momento, eu proibi todo mundo de fazer perguntas se a pessoa tem filho ou não tem. Eu falei, gente, a gente não vai perguntar. Primeiro, porque não é importante, eu não tenho que saber. Eu, como empresa, que diferença isso faz na minha vida como organização? Isso é um problema da pessoa, que quem tem que administrar é ela, não eu. Então, eu tenho que partir do pressuposto que a pessoa vai fazer o melhor dela. Eu não sei se a pessoa é gay. Eu falo, você é casado para um homem? Aí ele fala assim, sou. E aí eu falo, o que sua esposa faz? Eu já parti do pressuposto que ele é hétero. Já pega mal. Tem filhos? Tenho. Com quem você vai deixar seu filho? Gente, isso não é problema meu, da empresa. A pessoa vai se organizar, é problema dela. E aí a gente reforça os vieses que a sociedade tem e que a gente vai carregando. E aí, numa conversa com o gestor, ele falou para mim, mas eu não posso perguntar se ela tem filhos? Não. Mas como não posso? E eu não posso perguntar se ela é casada? Não. Eu falei, de verdade, vamos pensar. Essa pessoa vai ser contratada para trabalhar aqui na engenharia. É uma pessoa que vai ser engenheira. Ela tem que saber o que de engenharia? Ela tem que saber construir ponte. Tá. Que diferença faz ela ser casada ou ter filhos? Na atividade dela. Não tem. Então, você não vai perguntar. Muito obrigada, beijo, até a próxima. Ele se coçou a nossa entrevista inteira, o que foi divertidíssimo, porque ele ficava assim, se segurando, tipo, eu não posso mesmo, você não vai deixar eu perguntar? Eu, se fecha, né? Aí, eu perguntei, falei assim, me conta um pouco mais sobre você. E aí, a pessoa me conta o que ela quer. Ela vai me contar aquilo que é relevante para ela. Eu não preciso fazer mais do que isso. Agora, então, Gi, ela conta porque você estabeleceu uma empatia com ela sentiu a vontade para falar de questões que são pessoais e são delas, né? Exato. Não porque você perguntou como um critério para classificar lá a vaga ou não. E isso tem muito a ver com o ambiente que se estabelece, a forma como as pessoas estão dispostas na mesa, né, na sala de entrevistas, né, como elas estão vestidas, como ela acolhe, né, esse entrevistado. E à medida que ela acolhe, né, com uma escutativa, que ela é empática, ela obtém muitas informações e muito mais ricas daquele perfil, e ela pode ter mais elementos para entender se realmente ela atende aos valores e aos princípios e ao cargo técnico que a empresa está querendo, do que quando a gente faz processos, né, seletivos mais rígidos e fazemos as perguntas convencionais. Porque, na verdade, a gente ensaia para responder essas perguntas, né, de acordo com o que a empresa e o recrutador quer receber, né, quer ouvir, né? Mas eu acho que tem um papel do RH bem importante de educação dos gestores. Porque, primeiro, eles acham que eles sabem. E é ótimo, né? A gente fica feliz porque a gente quer que eles saibam mesmo. Mas, às vezes, a gente tem que contar para eles que eles não sabem. E aí tem um posicionamento do RH junto com a liderança, que é um posicionamento que ele é complexo.
Ele não é fácil, porque você cerceia a atitude gerencial dessa pessoa. Porque tem hora que você tem que manter a sua relação de confiança com esse líder, com esse gestor, ao mesmo tempo que você vai falar para ele que ele não pode fazer algumas coisas. E você se posiciona. Mas o se posicionar não é brigar, não é entrar em discussão, não é quebrar relacionamento. Mas é um posicionamento de um lugar onde o RH tem uma visão que é muito importante. Mas mais importante do que isso, o RH precisa ter essa visão e construir essa visão, porque às vezes a gente, como RH, também não sabe. A gente vai se construindo ao longo do tempo. Então, saber do que a gente está falando também é extremamente importante. E o RH precisa dessa informação, precisa se preparar para isso. Porque se ele for só no achismo, na segunda pergunta que o gestor fizer, você perdeu a discussão. E aí, tudo foi abaixo. É interessante, porque tem também uma questão cultural aí, né? Quando eu conversei com empresas multinacionais de empresas norte-americanas, né, estadunidenses, para ser mais específico, né, lá existe uma cultura muito grande de compliance, de coisas que você não pode perguntar. E aí acaba virando um tabu, e a pessoa ela não entende por que ela não pode perguntar. Ela sabe que ela não pode perguntar. Mas ela não aprendeu ainda por quê. Ela não entende de por que crescedor isso que você está trazendo, porque eu acho que na nossa cultura brasileira, a gente tende a misturar o que é da esfera pessoal com a esfera do trabalho. A gente é uma sociedade muito mais relacional, e isso é um problema grande para pessoas LGBTs no ambiente de trabalho, né, porque existe essa invasão do espaço privado, e nem todo mundo quer se declarar LGBT no ambiente de trabalho. E isso eu acho que é uma desconstrução, de você realmente olhar o que eu preciso desse profissional, quais são as competências, e às vezes, além dessas perguntas pessoais, tem outras perguntas que eu acho que são péssimas, que é, você não está empregada há 2 anos, o que aconteceu? Você saiu do seu emprego, você foi demitido? Né? De que forma essa informação, ainda mais numa cultura, num mundo de negócios onde as pessoas às vezes são demitidas, que não é de culpa delas, não é questões econômicas, é questões de reestruturação de empresa, de que forma essa pergunta vai ajudar a construir uma relação de confiança, e de que forma essa pergunta vai ajudar você realmente a saber a competência daquela pessoa, né? E ainda é um grande hábito, né, essas perguntas. Você está 2 anos sem trabalhar, por quê? Por que você foi demitido ou demitida? Né? Você saiu de lá, por que você saiu? Eu acho que a gente... E aí é o que a Elisângela falou, né? Na verdade, não está isso, a gente cria uma narrativa em volta disso, e para mulheres que saíram em licença maternidade, que quiseram se dedicar aos filhos pequenos, tem que criar toda uma narrativa para poder justificar esse afastamento, né? Então, eu acho que passa por uma reflexão realmente da nossa cultura brasileira, dessa sociedade que é relacional e que a gente quer saber tudo, e separar que no momento de uma entrevista é um momento para avaliar a competência profissional daquele candidato, né? E não saber tudo da vida da pessoa. Você vai ter tempo depois para saber da vida da pessoa. E aí, que é engraçado também, né? Por conta dessa cultura, você inverter a lógica do julgamento numa entrevista, ou da avaliação, para ser mais correta. Porque a sua avaliação para aquele candidato não tem que estar pautada nas questões pessoais, mas nas qualificações profissionais. E a gente tem essa questão cultural de falar, é uma boa pessoa, é legal, gostei dele. Não com base nas qualificações, mas com base na empatia, na afinidade que eu tive, no sentimento que eu tive naquela entrevista boa, aquela pessoa é uma pessoa boa. Então, essa questão cultural influencia, inclusive, nas escolhas, né? A Selma aqui está fazendo um comentário que ela acredita que muitos gestores não querem aprender porque já estão acostumados. Aí vem o trabalho do RH para ensinar. Com certeza, né? Você imagina,
A gente tem toda uma geração de gestores formados num viés, numa forma, numa concepção de gestão baseada no controle, no comando, nessa questão do relacional. Para virar a chave para isso, precisa de um investimento em desenvolvimento, um investimento reflexivo dentro da organização sobre isso, né? Eu não gosto de usar a palavra treinamento, eu estou me policiando para deixar de usar, porque cada vez mais eu acredito menos na lógica de treinar, porque você tem que treinar, vem de adestrar, vem de querer colocar as pessoas numa caixinha e dizer, faz assim que tem que ser assim. E as pessoas não funcionam assim. No final de um treinamento, de um dia inteiro, onde você passou um monte de conceito, um monte de informação, a pessoa vai pegar tudo aquilo e vai olhar com viés, com os óculos da visão que ela tem de mundo e vai processar do jeito que ela quiser. Sim. A questão é como fazer ela questionar essa visão de mundo, né? Sim. A Priscila também questionar essa visão de mundo e fazer um ponto de inflexão para uma mudança, né? E essa mudança, construir realmente essa linha de partida que seja equânime para todo mundo. Exatamente. A Priscila comentou antes dos estereótipos. Priscila, a gente tem um podcast que é o Diversiarte Podcast, a gente gravou um episódio maravilhoso sobre estereótipos e privilégios, sobre a série Little Fires Everywhere, que ficou, assim, muito legal. Uhum. E lá a gente fala exatamente sobre isso, né? A série fala muito sobre isso e a gente também comenta sobre isso. O quanto os estereótipos, eles geram uma impressão totalmente equivocada sobre o outro. Se eu fizer uma pergunta agora, pensa num médico, eu tenho certeza que todo mundo vai pensar num homem de meia-idade branco. Uhum. Porque isso está muito na nossa cultura, na nossa cabeça, na nossa consciência individual, porque ela foi colocada ali ao longo da nossa formação, né? Então, precisa muito trabalhar em cima disso para desconstruir. A palavra é desconstruir, né? Todos nós construir um outro, né? Uma outra visão, uma outra forma de relacionar com as pessoas, né? E não ter estereótipos, né? É receber a pessoa, aquela pessoa e estar aberto mesmo, com escuta ativa, para saber o que ela tem a oferecer a partir do mundo dela, não pelas minhas lentes, né? E esse é o exercício que a gente faz. Parece simples, né? Mas esse é o exercício que a gente tem aprendido, né? E é ao longo da vida. As pessoas... É uma outra questão. Eu costumo dizer que é um processo pedagógico. A pessoa não tem que ser inclusiva, a pessoa não tem que ser consciente sobre diversidade, mas ela tem que estar disposta a aprender, aberta a aprender, porque a gente vai se aperfeiçoando ao longo da vida, né? Se a gente não nasce, né, negro, a gente se torna negro, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, então as outras pessoas, para serem inclusivas, elas também podem se tornar. A questão é ter a predisposição e o ferramental adequado para esse processo. Eu estou lembrando de uma situação minha, há muitos anos atrás, que a Priscila escreveu aqui que o entrevistado acaba não falando a verdade com medo de não ser contratado, né? E eu me lembro, quando eu estava no comecinho da carreira, tinha terminado a faculdade, já tinha sido estagiária, eu sou pedagoga de formação, então eu já tinha sido estagiária numa grande multinacional na área de treinamento e desenvolvimento, mas uma chefe extremamente abusiva, agressiva. Olha, o modelo totalmente avesso do que a gente espera de um bom líder, principalmente recebendo estagiários nesse momento tão rico da carreira, que você está tão com vontade de fazer acontecer. Bom, acabei saindo de lá e fui fazer uma entrevista numa outra empresa. E a pergunta do entrevistador, que eu não me esqueço até hoje, isso faz mais de 20 anos. E aí ele... Qual que é a sua idade? Bom, você fez com 10 anos a entrevista, Vânia? Começou a trabalhar com 10 anos? Eu com 10 anos já tinha terminado a faculdade. Bom, ela perguntou assim para mim, por que você não foi efetivada no seu estágio? Como que é? Aí eu respondi, não fui efetivada, terminou o contrato, não me efetivaram. E aí ela fez a segunda pergunta, que foi,
como era o seu líder no seu último trabalho? E aí eu fui sincera, verdadeira e contei tudo sobre o meu líder. Aquilo que eu realmente não queria ter como exemplo para minha vida. Eu não fui contratada. E eu tenho certeza que foi por conta dessa pergunta. Mas é uma pergunta capciosa, uma pergunta injusta para quem está procurando um emprego. Porque o que tem a ver? O que esse líder, que foi a mais experiência na minha trajetória, pode tirar o meu brilho como profissional, interferir na minha competência naquele momento? Então, eu não me esqueço até hoje. Mas vamos mudar um pouco agora o assunto que eu queria entrar em exemplos mais específicos. A gente falou tanto de processo seletivo, e eu queria que eles... Eu vou falar de viés de maternidade daqui a pouco, mas eu queria que, para a gente pegar o gancho e falar ainda de processo seletivo, eu queria que você comentasse aquela imagem que você... Vamos falar dela, Eli? Vamos, eu já falei um pouquinho, eu vou até mudar o exemplo, mas vamos colocar para quem estiver vendo. Vamos colocar para as pessoas terem essa visão. Muitas pessoas já devem ter passado por uma situação como essa. Aí eu vou contar, olha só, qual mulher, né, não passou por uma situação como essa, né, de ter uma banca de avaliação com mais pessoas, né? Você é uma, mas você tem 10 pessoas para te avaliar, desinteressadas, né, no que você tem a contar, no que você tem a falar, numa posição, né, de poder, né, porque você tem mais homens atrás de uma mesa, eles estão, né, as pernas eles podem colocar da forma que quiserem, estão protegidos, ela não, ela está totalmente desprotegida, ela sozinha, é um contra todos ou todos contra um, né? Então, essa posição, ela já nos coloca numa situação muito fragilizada, né? E o que a Gi falou logo no início, né? Homens, né, aparentemente cis, todos engravatados, todos brancos, nada interessados no que ela tem a dizer. Então, ali, ela está numa situação ali tão fragilizada que dificilmente, né, só se a pessoa estiver, né, ali muito bem preparada, emocionalmente muito bem estruturada para dar uma resposta, para responder à altura. E muitas vezes as perguntas que são feitas, né, como o Eduardo já falou, e a própria Van já disse também, não são as perguntas mais produtivas, né, e proativas para que a pessoa possa responder e se destacar bem. Então, a própria sala, ela não tem uma disposição dos móveis que sejam acolhedoras, ela não se vê representada nessas outras pessoas, e provavelmente essas outras pessoas também não vê representação nenhuma nela, nem no que ela tem a dizer. Então, esse é um processo que eu costumo dizer que a pessoa já entra com desvantagem no processo seletivo. Muito bom. E ela ilustra muito isso, né? A imagem parece que está até gelada, né? A imagem não tem temperatura, mas parece que ela está gelada, né? Parece que ela está gelada, isso mesmo. São situações onde você se coloca, e aí você colocou a foto de uma mulher ali passando por um paredão de homens, né, sendo entrevistada, e aí eu queria entrar num outro tema, que é o viés de maternidade. Né, a gente está passando, fazendo uma degustação aqui de temas sobre diversidade, né? Então, essa é uma questão muito complicada para a mulher, né? Eu passei por 3 licenças maternidade. Então, eu fiquei grávida 3 vezes eu saí de licença e voltei. E eu fico olhando para mim mesma, né? Lá, a Vanessa do passado, e fico pensando. Primeira coisa que eu pensava era: eu tenho que trabalhar até o último dia. Eu não posso me ausentar, eu não posso fraquejar. Eu tenho que trabalhar até o último dia. Essa era a coisa que eu fiquei grávida e não parava de pensar. E a segunda coisa é, eu não vou emendar licença com férias. Eu vou só tirar a licença. E, se possível, eu vou trabalhar na licença de casa. Então, na primeira licença maternidade, eu já tinha um cargo de liderança, eu era supervisora, na segunda gestação eu era gerente, na terceira eu era superintendente. Então, eu fui vivendo a experiência hierárquica diferente e ficando grávida. Mas a realidade, ela é muito cruel com as mulheres, né? 50% das mulheres, elas são demitidas ou acabam saindo por opção até 2 anos depois que elas
voltam de licença, né? Esse é um estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez. E ela fez um outro estudo com 247 mil mulheres, e aí já com idade entre 25 e 30 anos, mostrando que após 6 meses da estabilidade, porque hoje algumas empresas aderiram a 6 meses de licença, né? A probabilidade de admissão é de 10%. Então, logo de cara, você já tem 10% de chance, a probabilidade de você ser mandado embora já é essa, nos 6 meses. Então, até 2 anos, esse número chega a 50%. Então, é uma coisa muito complicada e cruel, porque a hora que a mulher está crescendo a sua família, que ela precisa aumentar os seus recursos para poder prover, ajudar na provisão dessa família, é a hora em que a empresa fala, mas agora você tem filho, você não vai estar tão disponível. E isso é tão forte na cabeça das mulheres que eu me lembro várias vezes de estar com as minhas filhas doentes e mentir para o meu chefe, dizendo que eu estava doente, para não dizer que eu estava indo levar minhas filhas no médico. Porque eu percebia que quando eu dizia que eu não estava bem, era muito mais aceitável e tolerado do que quando eu dizia que eu precisava socorrer alguém na minha casa. E aí, quando na família a gente tem uma cultura tão patriarcal ainda e machista, que a carga de cuidar dos filhos, ter que levar no médico, tomar vacina, controlar toda a gestão das crianças, está com a mulher. Isso é muito complicado, porque acaba sendo um freio muito forte nas carreiras. Eu tenho uma história interessante sobre isso, Van, que quando você tem um filho, a gente brinca que é marcação. Eu travei, gente? Destravou. Voltou? Então tá bom. Eu brinco que, assim, quando você tem um filho, é marcação por área, por zona. Então, tá na tua área, é tua responsabilidade. Foi para a área do outro, é responsabilidade do outro. 2 filhos, é marcação homem a homem. Cada um cuida de um, né? Então, a gente divide responsabilidade e vai. Eu tenho a sorte de ter um parceiro que foi se desconstruindo também ao longo desse período, e a gente vem, imagina, uma mulher como eu, depois de 2 gestações, executiva, e eu falava, não, de jeito nenhum, a minha carreira é tão importante quanto a sua, e os nossos filhos são nossos, então nós vamos dividir essa responsabilidade. Eu tenho um parceiro que tem consciência sobre isso, então, que me ajuda muito. E a gente tem algumas divisões, né? Então, você leva no pediatra, o outro leva no dentista, e assim a gente vai se dividindo e a gente vai organizando a nossa rotina com as nossas crianças. E um belo de um dia, ele estava numa reunião, e ele falou, gente, eu preciso ir embora, porque eu tenho que levar meu filho no médico. As pessoas da reunião falaram, ué, mas você não era casado? Aí, mas eu sou casado. Mas essa mulher, ela não vai levar as crianças? Ela leva, mas hoje essa responsabilidade é minha e eu vou levar. É tão forte, e esse viés é tão difícil para as mulheres, mas também é para os homens. Ele também teve que encarar aquele público para falar, gente, a carreira da minha esposa não é menos importante do que a minha. E os meus filhos, eu quero fazer parte da vida dos meus filhos também. Eles são importantes para mim e eu quero estar nesses momentos. Então, olha que difícil e que lindo ao mesmo tempo, né? Porque gerou naquelas pessoas uma reflexão que elas não teriam. Até se questionar, eu não deveria também levar os meus filhos ao médico? Será que eu estou participando da vida dos meus filhos como eu deveria? Por que esse papel é da mãe? Não é da mãe. Filho não é de uma pessoa só, filho é de um casal. É de várias pessoas. Tem uma rede de pessoas de apoio que tem que estar ali. E o exemplo educa, né, Gê? Né? Com certeza que com a postura dele, outras pessoas na empresa e na organização, ele promoveu alguma transformação ali. Né? E o pedagógico e o construir juntos é isso. Se eu tenho uma pessoa com essa postura e as outras observam, as dinâmicas elas são alteradas e a instituição ela ganha. Então, a partir do momento que a gente vai ouvindo e observando como essas pessoas vivem, como elas estabelecem a diversidade e a inclusão, as outras também elas vão aprendendo, né? E uma nova dinâmica é instaurada, uma nova cultura, né?
ela é instaurada nas empresas. É. E as mulheres, elas também, né? Nós, mulheres, também crescemos numa cultura patriarcal, não são só os homens. E nós também estamos bem, precisamos ser machistas também em desconstrução. É o que eu comecei dizendo para vocês. Demorou muito tempo onde eu chegar e falar, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Porque não era uma questão interna aqui de casa. Os papéis eram bem divididos. O pai é isso, a mãe é isso. E hoje a gente conseguiu refazer o nosso modelo familiar para uma família mais cooperativa. Então, quantas vezes eu estou aqui no escritório, eu escuto meu marido lá do outro lado falando, ainda mais no isolamento, né? Olha, eu vou parar a reunião porque agora tem que fazer janta. O jantar é meu. Então, isso é muito bacana de você ver o quanto esses valores, essa cultura é possível ser revisada. Sim. E é possível ser transformada em uma nova atitude. Né? Não, e eu tenho um exemplo hoje, né? Elaborando uma proposta de um projeto que é para ser feito com migrantes, inserção de migrantes no mercado de trabalho. E se fosse há uns 10 anos ou uns 5 anos, menos, há uns 2 meses, eu teria selecionado uma equipe de acadêmicos, né? Teria descrito uma equipe de acadêmicos para trabalhar nesse projeto. E dessa vez não, dessa vez eu selecionei pessoas comuns, os próprios migrantes, para estar nesse projeto. E olha que bacana. Então, inclusão, quando você olha para pessoas que estão refugiadas numa outra situação, onera um pouco o projeto, né? Porque se eu trabalhasse com estagiários, esse projeto seria mais barato. Mas se eu trabalhar com pessoas migrantes, é uma outra relação contratual, onera o projeto, mas olha o impacto social que esse projeto tem, olha o ganho que nós vamos ter na pesquisa de estar trabalhando com pares, né, de trabalhar com os próprios personagens da pesquisa. E essa minha concepção, ela veio muito das discussões que a gente tem feito, dos estudos que eu tenho feito para escrever os textos do blog. Então, eu também estou em construção, eu também estou mudando, inclusive, o perfil das minhas equipes de trabalho. Inclusive, repensando quem é mesmo que faz pesquisa, quem pode pesquisar, né? Porque se eu tenho a formação, né, as competências e habilidades na pesquisa e sou professora, gente, minha obrigação é ensinar. Né? Então, eu vou contratar essas pessoas pelos perfis dela, vou dar o mesmo ponto de partida, e aqui eu vou ensiná-las a chegar num outro nível. Então, assim, se nós aprendemos nesse processo, que dirá as empresas, né? Se nós estamos aprendendo, que dirá outros que estão tratando menos esse tema, né? É, muito bom. Olha, a gente está faltando 5 minutos para terminar a nossa live. E eu saindo da live, vou fazer mentoria com as minhas alunas. Tem algumas aqui assistindo, lindas, maravilhosas. Daqui a pouco a gente vai se encontrar. Então, a Pro não pode chegar atrasada, tá? Mas, Du, eu queria que você falasse sobre o nosso curso. E aí, o Du bem... agora voltou. Tinha dado um... Voltei. Estava caindo, né? Voltei. Du, fala do curso para gente. Explica do curso do Instituto. Vou pôr na tela para você aqui. Põe, por favor. Eu ia falar alguma coisa, mas aí caiu, eu me preocupei e eu acabei não ouvindo o final da Elisângela para fazer o gancho. Então, vamos passar para o curso. Eu falei que falta 5 minutos para a gente terminar, e aí eu pedi já para falar do curso, para o pessoal ficar sabendo do que a gente está fazendo lá no Instituto. Você pode ir falando para eu trocar de tela, tá? Já pode trocar de tela. Então, o curso ele vai ser às terças-feiras à noite, né? Aqui eu coloco nessa tela aqui. Pode ser, né? Das 7h30 às 9 das terças-feiras, né? Do dia 6 de outubro a 10 de novembro, é isso? Acho que é 10 de novembro. 10 de novembro. Né? 10 de novembro. Então, é um curso que... Volta um slide, por favor. Volta. Esse. Volta esse. Né? Não, o dos objetivos. Depois eu falo das aulas. O curso, eu acho que, tipo assim, isso que a gente estava fazendo aqui hoje, falando sobre o RH, o papel do RH dentro desse processo todo, né? O curso ele tem uns objetivos que são muito claros para a gente e também das nossas experiências nas próprias formações que a gente fez em diversidade e inclusão, a gente percebeu que existem
coisas que nem sempre são trabalhadas em cursos sobre diversidade e inclusão. Então, a gente quis trazer intencionalmente isso para o nosso curso. Então, uma das primeiras grandes inclusão no mercado, né? Ou você tem aquele curso que é muito conceitual, é muito teórico, mas você perde toda a inteligência, todo o insight dos participantes, né? As pessoas vêm já com experiências das empresas delas, com dúvidas, com desafios específicos aliados às culturas das suas empresas, e que isso não é, muitas vezes, aproveitado, em que fica aquele ambiente muito teórico, muito conceitual, e, do outro lado, a gente tem cursos que eles são muito... Vamos sentar, vamos conversar, mas falta um pouco de embasamento, né? Então, o que a gente buscou? A gente buscou um equilíbrio entre os dois. Então, o primeiro objetivo é uma demanda que, conversando com várias pessoas sobre diversidade e inclusão, eu sinto que é a demanda, né? A demanda de pessoas que começam a trabalhar, gestores de RH, líderes de comunidade, grupos de diversidade, que normalmente são voluntários dentro da empresa, né? O grupo de diversidade de raça e etnia, ou grupo de diversidade de pessoas com deficiência, normalmente são funcionários da empresa que começam a trabalhar dentro de um tema, mas que não necessariamente tem o vocabulário correto, né? Não tem a linguagem adaptada, e não entende o que está por trás desses conceitos. Então, muito do que a gente falou aqui hoje, e muito, se vocês acompanharem os nossos outros vídeos no YouTube, né? Então, a gente falou semana passada sobre equidade, todos esses temas a gente já tem falado, né? Sobre a diferença entre diversidade e inclusão, e é importante entender esses conceitos para você poder ganhar confiança e ganhar assertividade quando você atua nos programas de gestão da diversidade na sua empresa. Então, tem esse primeiro objetivo. O segundo é esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, essa conversa, mostrar que existem outras realidades, que grupos minorizados, eles passam por experiências de vida, percursos de vida, que fazem com que essas pessoas tenham outras visões de mundo, e que essas visões de mundo elas possam contribuir para a flexibilidade organizacional, para a inovação, para acessar a novos clientes, acessar novos mercados. Então, esse trabalho de conscientização. E também um trabalho de conscientização sobre os benefícios da diversidade para as organizações. Como alguns dos nossos participantes aqui hoje comentaram, né? O desafio é falar com a liderança. O desafio é conversar no nível de consciência e conversar com a mesma linguagem da liderança para falar dos benefícios da diversidade. Então, um dos nossos objetivos também é ajudar as pessoas a desenvolverem esse argumental para poder falar e vender internamente os programas de liderança. E poder também decidir, né? Então, é o quarto objetivo, né? Poder decidir como é que eu seleciono e como é que eu acompanho a efetividade de programas de gestão da diversidade. O RH está se tornando cada vez mais estratégico. O RH... o profissional de RH precisa ter competências de marketing, precisa ter competências financeiras para poder desenvolver indicadores, para poder mensurar e poder dizer depois para a liderança, olha, esse programa valeu a pena porque trouxe esse retorno. Né? A gente fala, quando a gente trabalha na dimensão do humano, tem muito do intangível, mas o intangível ele pode ser quantificado. Né? Então, como é que ajudar as pessoas a refletir como é que eu quantifico esse intangível? Né? E aí, o quarto objetivo é esse, de ampliar horizontes. Então, a gente vai trabalhar muito com a aprendizagem transformadora para ajudar as pessoas
criar espaços em que as pessoas tragam as realidades das suas empresas e troquem, né? Então, em vez de ser um ambiente em que a gente tem 5 facilitadores, que são os portadores de todo o conhecimento do mundo sobre diversidade e inclusão, e um grupo de aprendizes que não conhecem nada, né? Aquela conversa que a gente estava tendo, né, Van, de alunos, desses seres sem luz que não conhecem nada, é a gente fomentar um ambiente em que todo mundo está aprendendo com todo mundo e todo mundo está descobrindo que não existe uma fórmula mágica da gestão da diversidade. Na verdade, o que existem são programas que são adaptados a diferentes realidades culturais e estruturais das organizações. Um programa de gestão da diversidade para uma empresa familiar de 100 colaboradores não é o mesmo de uma empresa multinacional que está em todos os estados do Brasil e tem 50 mil colaboradores. Os programas são diferentes, as soluções são diferentes. E não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, né? Então, esses são os objetivos, é isso que a gente quer fazer. Agora, se você puder colocar rapidinho no programa, que eu acho que é importante a gente mostrar o que a gente vai estar trabalhando. Aqui? Esse? Das aulas. Então, na primeira... nas próximas 4 aulas, nós vamos trabalhar essas 4 dimensões principais. E aí, na 6ª aula, a gente vai costurar tudo isso, né? Sair de uma visão de que eu preciso ter um programa só para raça e etnia, e um programa para gênero, que é completamente diferente, e um programa para LGBTQIA+, que é completamente diferente, costurar isso na última aula, e aí os participantes também vão ter um projeto aplicativo que eles vão apresentar e a gente vai discutir nessa última aula. Então, é realmente um trabalho de aprendizagem transformadora, e aprendizagem transformadora é arregaçar as mangas, né, Van? Arregaçar as mangas e botar para rodar o programa, testar hipóteses, verificar se funcionaria ou não funcionaria na minha empresa. É isso aí. Então, a Gi está pedindo para entrar novamente. Ah, tá. Deixa eu colocar ela que ela deve ter caído. Caí, gente. Acabou a bateria do meu computador. E o Du ficou travado. Bom, será que o Du vai conseguir falar? Fazendo esse... Eu voltei. Voltou. Você está me ouvindo? Agora eu estou. Voltou, todo mundo voltou. Estamos todos de volta. Estamos aqui. E vamos falar um pouco também sobre valores, né, Van? Qual é esse investimento para tudo isso? Olha, o investimento, ele está, assim, maravilhoso, né? Porque a gente está comentando que você tá o valor de uma pizza por mês. Se você parar de comer uma pizza por mês, você consegue fazer esse curso. Tá aqui o slide com o valor. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos substituir uma pizza por um curso. Uma pizza por um curso, né? Então, aqui R$70, tem 15% de desconto no ingresso antecipado, tá lá no nosso site, que é o www.institutodiversidade.com.br. Vão ser 6 aulas maravilhosas que a gente está preparando com muito carinho, para que realmente a gente consiga ampliar os horizontes e entrar numa discussão de alto nível sobre diversidade nas empresas. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento para agradecer e encerrar nossa live, né? Porque já tem um monte de gente lá me esperando, dá para dar outra aula, fazer a mentoria de liderança feminina com as meninas. Foi um prazer fazer essa live, adorei, muito obrigada pela participação, o pessoal que assistiu, comentou, compartilhou. Infelizmente, a gente ia colocar no LinkedIn e no Face, mas aí teve uns problemas de configuração, mas na próxima a gente vai conseguir estar ao vivo em vários canais. E está gravado, né? Ficou gravado. Ficou gravado, a gente vai deixar no canal, a gente vai depois compartilhar
no LinkedIn, no Face, no Insta, em todos os nossos canais. Eli, Gi, Edu, obrigada. Foi um prazer receber vocês. Até a próxima. Gente, foi uma delícia. Até a próxima. Obrigada, pessoal, pela audiência e pelos comentários. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada quem esteve aqui com a gente nesse momento. Obrigada. Até mais, gente. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Edu travou. Até mais. É.